Bem, pessoal, boa noite para todos. Conseguem me ouvir bem? Está todo mundo por aí? Sim, professor, boa noite. Que bom, boa noite, Caio. Bom, alguém teve alguma dúvida, pessoal, em relação às atividades feitas na semana passada? Quer comentar, quer tirar alguma dúvida? Eu recebi muitas atividades, o que gostei muito, né? Considerei muito proveitoso o aproveitamento, né? Ficou redundante, mas muito significativo o aproveitamento da turma em relação à participação na realização dos trabalhos, né? Isso é muito bom. E queria saber se vocês tiveram alguma dúvida. Eu recebi alguns e-mails da turma fazendo algumas perguntas e respondi a todos, né? Ninguém ficou aí sem resposta. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou podemos começar o nosso encontro de hoje? Eu acho que alguns colegas tiveram alguma dúvida, professor, quanto a segunda atividade, porque eles viram que o e-mail veio com atividade 1 e 2 também, como na primeira semana. Mas, bom, assim, dava para ver de fato que eram casos diferentes, mas eu acho que teve essa dúvida aí de alguns alunos que falaram disso no grupo. Entendi, mas foi isso mesmo, Eric. Foi atividade no caso 3 e 4. Só que o que acontece? Como são casos concretos, aí eu mantive a nomenclatura, né? É a atividade 1 e 2, mas na verdade são casos concretos 1 e 2. Foram atividades diferentes, tá bem? Eles que abriram e compararam aí viram que eram atividades realmente diferentes. Sim. Teve alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Matheus, vamos lá. Na verdade, é uma dúvida que eu estou desde o início do semestre, né? Daqui no caso do período. O horário de entrega para o trabalho é até às 21 horas ou até o final do dia? Pode ser Isso que até eu o estou com final do essa dia, não tem dúvida. problema, até depois da aula. Entendi. Obrigado. E outra coisa, eu estou tendo muita dificuldade, na verdade, eu e meus colegas de classe, em ter uma fonte de onde fazer esses trabalhos. Porque eu não sei se eu estou errado, mas pelo que eu tinha entendido, eu iria aprender sobre isso ao longo desse período. E eu estou tendo, então, dificuldades, porque eu ainda não estou familiarizado com essas questões todas e tal. Eu queria saber se você tem alguma sugestão. Boa pergunta, Matheus. Vamos lá. Primeira sugestão. A ideia da disciplina é a gente revisitar os assuntos simultaneamente vocês irem praticando. Então, nem sempre a peça que foi passada por e-mail foi trabalhada na sala na aula anterior. Às vezes é trabalhada Aham. na aula seguinte. Então, a ideia é de pesquisa também, tá? Ah, tá. É de tentativa e erro. Então, imagine, a gente passa um caso concreto, vocês precisam analisar todo o caso concreto, ler. Sugestão, se puderem imprimir para ir destacando, é uma coisa que é muito importante, né? Também para destacar aquilo que você teve dúvida. Porque, veja, Matheus, às vezes, nos casos concretos, algumas coisas são muito importantes, outras são indiferentes, entendeu? E aí, o avaliador, no caso do exame de ordem da segunda fase de OAB da OAB para penal, dos concursos de magistratura, quando pede sentença, para a Procuradoria, delegado da Polícia Federal, Ministério Público, eles colocam muitas vezes algumas coisas que são irrelevantes. Então, a ideia da Ah, disciplina é que a gente vá praticando, entendeu? Ou seja, que a gente pegue os e-mails, baixe o caso concreto, imprima, destaque, e aí vá procurando qual é a alternativa. Por quê? Se vocês chegaram aqui, vocês já cursaram, como eu falei na primeira aula, 4 disciplinas de penal e 2 de processo sim. penal. Então, a ideia é praticar, né? É fazer o laboratório mesmo, entendeu?
Eu sei que existiram alguns prejuízos em relação a processo penal, né, considerando que vocês cursaram essa disciplina durante a pandemia. Então, por esse motivo que eu faço sempre a revisão, entendeu, Matheus? Eu pego uma Aham, tô entendendo. e aí vou revisando tudo para que a gente vá, de alguma forma, suprindo essas lacunas que são o que ficaram por conta das disciplinas que foram prejudicadas na pandemia, e aí a gente vai caminhando desse jeito. Eu não posso, obviamente, porque a matéria é muito extensa e às vezes são muitas minúcias. O que é que eu tenho feito? Tenho corrigido as peças aqui da aula mesmo. Então, teve alguma dúvida? Pergunta, e a gente vem aqui e tira, entendeu? E a ideia é Ótimo, entendi. Tá ótimo, obrigado, tá? tá bom, nada, querido. Muito bom, Matheus. Alguma dúvida, pessoal? Mais? Querem perguntar alguma coisa? Ficaram em dúvida? Querem fazer alguma colocação? Eu não sei se a gente pode falar das atividades vão ser entregues hoje. Pode, são elas mesmo, Eric. São essas. Ah, perfeito, perfeito. Então, eu acho que teve dúvidas aí sobre as peças, né, como da Vamos primeira lá. vez a fazer. Uhum. Eu vi pessoas que falaram de reclamação. Pessoalmente, eu fiz dois HCs, assim, um preventivo e um repressivo. Mas aí eu queria comentar isso um pouquinho, porque, bom, a minha visão foi essa, mas eu não sei se está certa. Muito boa pergunta, Eric. Você acha que é HC? Alguém mais apresentou alguma outra solução, pessoal? Pode perguntar, tá, André? André Luiz perguntou no bate-papo se pode perguntar sobre as atividades. Pode sim, agora é agora. Eric sugeriu um HC, no caso repressivo já, né? Porque, enfim, o paciente está preso. No caso do holandês, né? Que é o caso concreto hipotético. Isso, o caso número 2, que estava preso já Dois. um HC repressivo, e o outro caso que ele ainda não tinha sido preso porque estava em viagem, Uhum. um preventivo, foi o que eu pensei. Isso, boa pergunta. Deixa eu ver aqui. O primeiro caso, pessoal, foi da Polícia Federal, da Operação Prego no Pão, não foi isso? Ou foi diferente? Isso, isso. Muito bem. Vejam, alguém mais tem alguma solução, quer apresentar? Muito bem, vamos para a solução. Vejam, no primeiro caso, Eric, que foi a Operação Prego no Pão da Polícia Federal, o que é que nós temos? Temos uma, temos uma violação de súmula vinculante, a súmula vinculante 14. Lembra que eu falei sobre isso? Então, quando for violada a súmula vinculante, reclamação no STF. Então, a resposta para esse caso concreto hipotético número 1 era a reclamação no STF. Agora, quem impetrou habeas corpus para ter acesso ao inquérito, no caso apontando como autoridade coatora o delegado de Polícia Federal, portanto, o juiz impetrado era o juiz de primeiro grau, né, juiz federal, porque se trata da Polícia Federal, também está correto, tá? Talvez seja até uma alternativa mais rápida, pensando de maneira pragmática. Houve também quem impetrou mandado de segurança. Vejam, tanto o STJ quanto o STF admitem nessa hipótese o habeas corpus e o mandado de segurança. Agora, a resposta mais correta para a situação apresentada é a reclamação no STF, tá bem? E aí, obviamente, sugiro que vocês façam pedido liminar, né, considerando que há uma demora no julgamento da reclamação e você precisa ter acesso àquelas provas já produzidas, como diz a súmula número 14 do STF, súmula vinculante número 14 do STF, tá bem? Então, caso concreto hipotético número 1, reclamação ao STF, mas mandado de segurança e habeas corpus também são aceitos. Pessoal, na prática, eu faria até melhor. Eu faria uma reclamação no STF com pedido liminar e impetraria um habeas corpus no primeiro grau, apontando como autoridade coatora o delegado de Polícia Federal, ao mesmo tempo. É possível, Rafael, isso? Sim. Porque aí o habeas corpus, por tradicionalmente ter um trâmite mais rápido, mais célere, talvez você obtenha êxito mais rápido no HC do que na reclamação. Depende, tá? Como tem pedido liminar, na reclamação,
provavelmente você também pode ter êxito mais rápido. Agora, resposta correta ao caso concreto hipotético número 1, reclamação no STF. Quem fez MS ou HC, lembrando sempre, impetrados tanto o HS quanto o MS, ou tanto o HC quanto o MS, no primeiro grau de jurisdição, porque a autoridade coatora é delegada de polícia. Pessoal, no primeiro caso, ficou alguma dúvida? Entendeu, Eric, aí qual é a ideia? Sim, sim, eu entendi. Justamente ficou uma dúvida, assim, porque eu tinha pensado no HC em razão de não ter sido feita nenhuma procuração ainda para o escritório de advocacia, né, do NPJ, e o investigado está em viagem, enfim, está em local incerto, né? Então eu imaginei que por esse problema aí, o que seria possível fazer mais diretamente seria o HC. Mas também, quanto a esse HC, eu tinha colocado como autoridade coatora o juiz, porque eu vi que partiu dele a decisão de prisão, né? Mas aí eu não sei se isso foi Nesse equivocado caso, também. veja, a prisão preventiva foi expedida, obviamente, pelo juízo, né, de primeiro grau, só que a questão aí é o acesso ao inquérito policial, entendeu, Eric? Então, eu vou até além. Se você quiser atacar o mérito da prisão preventiva, aí você impetra um HC, mas aqui, obviamente, do TRF2, né? Por conta Isso. que o autoridade coatora é o juiz federal da primeira vara federal do Rio de Janeiro, tá? Então, são, a partir de agora, 4 coisas, né? Reclamação no STF para ter acesso ao inquérito policial por violação da súmula vinculante número 14. HC no primeiro grau para ter acesso ao inquérito policial, considerando o rito ser mais célere do que a reclamação. Às vezes, tá, gente? Estou colocando isso sempre, obviamente, mas é relativa. Tem desembargador, tem juiz que demora muito mais para julgar um HC do que o STF para julgar a reclamação. Ou melhor, o pedido liminar de ambos, né? Tanto o HC quanto a reclamação. Em relação à prisão preventiva, é possível fazer um HC para o TRF2, apontando como autoridade coatora o juiz federal da primeira vara. Mas veja, Eric, que aqui é uma outra coisa que a questão não adentra muito, considerando que o objetivo é ter acesso ao inquérito policial, tá bem? Mas tua resposta está perfeita, está correta. Na prática, eu também faria isso. Atacaria a decisão que decretou a prisão preventiva por meio de um HC impetrado na segunda instância. Bem? E o mandado de segurança também, considerando direito líquido e certo, aí apontando como autoridade coatora, mais uma vez, o delegado de polícia federal. Muito bom, viu, Érica, a sua ideia daí da prisão preventiva, atacar os fundamentos da prisão preventiva, se bem que a gente não tem, né, esses fundamentos aí, só tem informação de que ele tem desfavor uma ordem de prisão preventiva, mas aí talvez o fato dele não ter sido localizado, né, mas veja que a prisão preventiva é decretada antes da não localização do paciente, no caso, né? Do Elton Raposo Gonzaga de Medeiros. Ok, Eric, tudo certo até aqui? Tudo Demais. certo. Obrigado, professor. Gostei da ideia, por nada, querido. Muito bom, gostei da ideia, viu? Do HC repressivo aí no TRF2, apontando o juiz federal da primeira vara como autoridade coadora também, tá? Matheus, eu sou para fazer as peças que a gente procure. Sim, pessoal, veja, eu não gosto muito dos modelos, tá? Mas, obviamente, como vocês estão aprendendo, eu sinto que vocês procurem modelos na internet mesmo, tá? E aí vão fazendo muito cuidado, substituindo o endereçamento, as partes. Mas aí a ideia é claro que no dia a dia, eu no escritório, por exemplo, raramente eu faço alguma peça, algum recurso, algum HC do zero mesmo colocando, excelentíssimo senhor, eu geralmente pego um esqueleto, né, de algum outro HC, de alguma outra apelação, recurso de distrito, recurso especial, e coloco para casa. Agora, não raras vezes eu faço peças do zero, tá? Então, eu colocaria aí, acho que em torno de 15% a 20% eu faço do zero, eu não aproveito
Só tem um modelo, né, do escritório, que é o timbre e o rodapé com os dados dos advogados com a procuração, etc. Tá bom? Mas como vocês estão começando, eu sugiro que para pegar o esqueleto, podem pegar modelos da internet, né, e criarem, construírem a peça de vocês a partir desses modelos. Bem? Por nada, querido. Alguma dúvida mais, gente? Gostei das perguntas, hein, pessoal? Muito bom mesmo. Excelente. Ô, professor, Vamos lá, Mozart. boa noite. Eu cheguei, você estava respondendo a primeira questão. Em relação à segunda questão, eu fiquei com uma dúvida. Eu nem não cheguei a não fazer. Seria também cabível um habeas corpus, mas eu não tenho o endereço do paciente, que ele está em trânsito no Brasil. E pelo que eu vi numa pesquisa rápida, não é possível a gente impetrar habeas corpus sem se ter o endereço, a não ser que o advogado fornecesse o próprio endereço desse paciente. Qual seria, então, o remédio a ser aplicado, a forma de atacar essa prisão? Muito Tem boa, uma outra Mozart, sua pergunta. Eu entendi. Vamos lá, vou tentar resumir para você. Em primeiro lugar, a questão do endereço, vejam, se ele está preso, você pode apontar o endereço, a localidade onde ele está preso, tá? Pelo que a questão coloca, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal no aeroporto, lavrado o flagrante, ele não tem outra informação. Então, você pode colocar o seguinte, Stoichkov Van Balakov, atualmente detido na Delegacia de Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Fortaleza, e aí você continua, entendeu, Mozart? Não precisa ter um endereço, porque, veja, o endereço, nesse caso aqui, ou, na verdade, em boa parte dos recursos ou das peças do processo penal, ele é dispensável, ele não é imprescindível, tá? Você pode dispensar a questão do endereço. E respondendo a segunda questão, pessoal, bastava um pedido, tá, de liberdade provisória dirigido a qualquer juiz de primeiro grau. E aí você aponta ou um HC, enfim, tecnicamente é muito raro você ver um habeas corpus impetrado no primeiro grau, mas nesse caso é cabível, tá? Então, você pode formular um pedido simples de liberdade provisória, apontando a ilegalidade da prisão, e daqui a pouco eu vou falar sobre a ilegalidade, e depois você pode impetrar, ou depois, né, um habeas corpus, ou seja, a petição de liberdade provisória é uma coisa, está correto, a petição do habeas corpus é outra coisa, mas que também está correto. Ambas apontam aí como autoridade coatora o delegado de Polícia Federal, né, que lavrou o auto de prisão em flagrante. Por quê? Em primeiro lugar, por que essa prisão é ilegal? Porque a autoridade policial não entregou a nota de culpa ao preso, então ele não sabe por que ele está preso. Depois, não comunicou à Defensoria Pública e nem advogado constituído pelo preso, né? Então, a segunda é ilegalidade. E a terceira ilegalidade, pessoal, é o seguinte, ele foi preso no dia 14 de maio de 2021. Né? Isso foi uma sexta-feira. Rafael, se alguém for preso na madrugada da sexta para o sábado, por exemplo, sábado, 2 horas da manhã, da madrugada da sexta para o sábado, ora, ele deve ser apresentado ao juiz de plantão do sábado. Se alguém foi preso numa festa no sábado de madrugada, do sábado para o domingo, preso em flagrante, vejam, como todo preso tem que ser apresentado à autoridade judicial em até 24 horas, ele deve ser conduzido ao plantão no domingo, ok? E diariamente ao juiz da audiência de custódia. Então, se alguém foi preso terça-feira, 2 horas da tarde, deve ser conduzido à audiência de custódia, tá? E aí, nesse caso, o delegado esperou, ou pelo menos a questão diz, e a audiência de custódia foi designada apenas para segunda-feira, dia 17, né? Na central de audiência de custódia de Fortaleza. Então, veja, 3 ilegalidades aqui que devem ser atacadas, porque diante da prisão ilegal, você formula um pedido de liberdade provisória ou ainda um habeas corpus, tá? Também não tem problema, porque, como eu disse, não é comum
os advogados impetrarem habeas corpus no primeiro grau. De regra, é feito um pedido de liberdade provisória no primeiro grau para, em caso de indeferimento, se impetrar um habeas corpus no segundo grau. E aí, impetrar um HC no STJ, depois no STF, dependendo até usar o colateral ataque, ou seja, substituir habeas corpus ou recurso cabível na hipótese, que a gente vai ver mais à frente, tá? Recurso não é a aula de hoje, então vocês não precisam se preocupar com isso por enquanto. Ok, Mozart? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Não, entendi. Obrigado, professor. Por nada, querido. Matheus, também não é ilegal ato do policial criar... Ah, claro, isso aí você já entra no mérito da prisão, né, Matheus? Não na formalidade. Qual é o mérito? Flagrante preparado, né, gente? Qual é o mérito também? Erro de proibição. Lembram disso, direito penal 1? O que é o erro de proibição? O sujeito não tem noção do caráter ilícito do fato que pratica, né? Porque na Holanda ele transportava, possuía quantidade, né, 2 quilos de semente de maconha, e isso não era crime. E mais, pesquise a jurisprudência sobre sementes de cannabis, viu? Porque não é considerado também substância entorpecente. A cannabis, sim. As sementes, não. Ok? Eu fiquei em dúvida quanto a isso também, professor, mas eu vi que o artigo, justamente que tipifica ali o crime, né, ele fala também de insumos, né? Não sei se poderia ser considerado insumo. A interpretação, Eric, se dá, e aí, obviamente, vejam, aqui também a pesquisa jurisprudencial, tá? É bem interessante também vocês, quando forem fundamentar a questão de mérito, quando forem adentrar, procurar saber o que é que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, no caso do STJ, a quinta e a sexta turma, que são as turmas de direito criminal, de direito penal, ou as turmas do STF, primeira e segunda, para não falar no pleno, né, do STF. Então, essa tese de desclassificar a conduta, né, ou de torná-la atípica, porque, na verdade, se tratava de sementes de cannabis e não da folha, ou do pé, ou da droga prensada, ou de cigarros, etc., também é uma matéria muito discutida ou discutível na jurisprudência do STJ e do STF em relação à semente, tá? E, por fim, obviamente, o chamado flagrante preparado, que também tem súmula do STJ em relação à impossibilidade de flagrante preparado, ok? Também é importante falarmos disso, flagrante preparado. Vejam que, quando a questão fala isso, a súmula 145 do STF. Deixa eu pegar esse enunciado de súmula aqui e trazer para vocês. Aqui, coloquei no chat aí, tá? Súmula 145 do STF. Ok? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Porque aí, pessoal, sabe de crime impossível, né? Esse crime jamais poderia ser ou ter sido consumado. Ok? Então, pedido de liberdade provisória ou de habeas corpus, tá? Como eu falei, não é muito comum se impetrar habeas corpus no primeiro grau. De regra, ele só é impetrado no segundo grau, mas nada impede de você impetrar um habeas corpus, né, no primeiro grau, apontando, nesse caso aí, a autoridade coatora como o delegado da PF. Dúvidas? Tudo certo, pessoal? Até aqui? Bom. Ótimo. Gostei demais das peças, viu? E que eu recebi, e do interesse de vocês, as perguntas. Muito bom mesmo. O caminho é esse. Entendeu, Matheus? Então, a ideia, e de mais colegas, é tentativa e erro. A gente tem que ir praticando, tem que ir acertando, tem que ir errando. Eu tenho certeza, como eu falei para vocês no começo, que quem fizer todas as atividades, né, e aí vocês têm que praticar mesmo, né? Ah, Rafael, eu não sei para onde vai. Bom, pesquisa, procura,
pergunta, manda e-mail, né? Eu sugeri alguns livros, a outra turma, posso até também colocar depois no grupo lá do WhatsApp essas referências, né, desses livros. Acho que até coloquei, né, no nosso grupo também ou não? Confirmem aí. Coloquei, pronto, ótimo. Ou seja, baixe material, né? Eu estou pensando, exatamente, 4 livros. Eu estou pensando, pessoal, a partir de janeiro, ou fevereiro, mais certo é que seja em fevereiro, montar um grupo só para redação de segunda fase. Um grupo curto, para um período curto também, considerando que o primeiro passo, né, depois de vocês colarem grau na nacional, submeter ao exame de ordem, muitos nem precisam, porque já atuam em alguns tribunais, como analista, como técnico. Tem muitos alunos, né, aqui na nacional, que já são servidores públicos, que não tem tanta urgência, outros não, que querem começar a advogar, né? Eu acredito que sim, Eric, que vai ser em abril. Tudo indica que sim. O 2022.1, né? Tudo indica que sim, tá? E aí, a ideia é que vocês, passando a primeira fase, a gente faça um curso aí bem artesanal, né? Como eu gosto de fazer, com turmas pequenas. A ideia é fazer no máximo com turmas de 8 alunos, a gente sentar e aí ter produtividade, né? Para vocês fecharem a prova de penal na segunda fase. Mas isso é um assunto para janeiro ou fevereiro, tá bem? Dúvidas? Muito bem. Pessoal, vamos começar nosso encontro de hoje falando um pouco da ação penal. Tá? Abram aí o Código Penal, lá, de acordo com a nossa programação, né? Dia 1 de dezembro, ação penal pública e privada e procedimento comum ordinário e sumário. Muito bem. Abram aí o CPP, o Código de Processo Penal, lá no artigo 24. Artigo 24. Quem pode ler? Ler, professor. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Pessoal, só existem 2 tipos de ação penal. A ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. Por que eu falei iniciativa? Porque a ação penal, no termo de procedimento, no sentido de processo, são coisas distintas, obviamente, ela vai ser sempre pública. Não existe uma justiça penal privada. A justiça é sempre pública. Agora, a iniciativa da ação, ela pode ser pública ou privada. E quem dirá isso? O próprio tipo penal. A própria lei determinará se o crime é de ação penal de iniciativa pública ou de ação penal de iniciativa privada. Sempre que o delito ou o tipo penal for silente, nós dizemos que a regra que é aplicada, portanto, é a regra da ação penal pública. Lhes darei alguns exemplos. Abram aí o Código Penal, por exemplo, e vejam o que diz o crime do artigo 163 do Código Penal. Por favor. 163. Qual é o crime? Quem pode ler? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena. Detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Muito bem. E 167 na sequência, Matheus? 167? Uhum. Nos casos do artigo 163, do número do N1V, né, do seu parágrafo do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Muito bem. Então, vejam.
Quando o tipo penal descrever assim, o crime somente se procede mediante queixa, eu direi que se trata de um crime de ação penal de iniciativa privada, porque apenas o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo é que pode oferecer a queixa-crime. Então, vejam, queixa-crime é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. E denúncia do do Ministério Público é a petição inicial da ação penal de iniciativa pública. Até aqui tudo certo, pessoal? Ótimo. Lhes darei um segundo exemplo. Vejam aí o que diz o artigo 147 do Código Penal. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, Mateus. Somente se procede mediante representação. Então, vejam, o crime de ameaça é um crime de ação penal de iniciativa pública, mas condicionado à representação. Percebe? Ou seja, é um pressuposto processual que a vítima ofereça representação contra seu ofensor, porque sem essa representação, o delegado sequer pode, por exemplo, instaurar o inquérito policial. E mais, o Ministério Público não pode também oferecer denúncia, porque, como o próprio nome sugere, o crime é de ação penal de iniciativa pública, mas condicionada à representação. Ok? Muito bem. Sempre que o tipo penal for silente, não fizer menção, nós dizemos que o crime é de ação penal pública incondicionada. Ok? Por que é importante delimitar isso, pessoal? Porque nós enfrentaremos questões em que, quando a denúncia não é oferecida no prazo, o particular pode oferecer a ação penal privada no lugar da pública. É o que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública, ou substitutiva da pública. Onde é que está isso? Artigo 29 do CPP. Por favor, Mateus. Professor, eu estava vendo aqui outra coisa. Qual é o artigo? 29 do CPP. Está no chat. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público adiar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Muito bem. Por isso nós chamamos subsidiária da pública, tá? E quais são os prazos para o oferecimento da denúncia? Aí nós vamos lá para o 46. Prazo para oferecimento da... Deixa eu ver aqui. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contando da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Muito bem. Aconteceu um crime. A efetuou um disparo, matou B. O delegado de polícia baixou uma portaria, instaurou inquérito policial, tem o prazo de 10 dias se ele estiver preso ou 30 se estiver solto. Uma vez concluído, faz aquele relatório, manda para uma vara do júri. O juiz, vendo que se trata de um crime de homicídio, de ação penal de iniciativa pública, vai abrir vistas a quem? Ao seu titular, que é o Ministério Público. Né? E aí, abrindo vista ao Ministério Público, o Ministério Público pode oferecer denúncia, pedir o arquivamento ou requerer novas diligências. Veremos isso no segundo tempo de hoje, tá bem? Quando formos falar de procedimento comum, ordinário e sumário.
A ideia aqui é dar um pano de fundo sobre a ação penal, lembrando a teoria geral da ação penal. Muito bem. Aí o Ministério Público ofereceu denúncia. Agora, se o Ministério Público não oferece a denúncia, estando o réu preso em 5 dias, o que é que pode fazer? A família da vítima pode constituir um advogado para que esse advogado faça o quê? Ofereça uma queixa-crime substitutiva da denúncia. E aí nós dizemos, de acordo com o artigo 29, que será admitida a ação privada no crime de homicídio, que é de ação pública. Por quê? Porque ela não foi intentada no prazo legal. Qual é o prazo legal, pessoal? Está aí no 46. 5 dias se o réu estiver preso, ou 15 dias se ele estiver solto ou afiançado. Agora, o que é que acontece? O Ministério Público pode aditar a queixa, tá? Que é alterar, enfim, repudiar e oferecer uma substitutiva, né? Serve, nesse caso, a queixa-crime como para chacoalhar o Ministério Público, né? Para dizer, ó, vocês vão oferecer a denúncia, a gente está vindo aqui substituir a denúncia por uma queixa-crime, tá? Mas aí fornecer elemento de prova, interpor recurso, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Muito bem. Então, vejam, esse é um pano de fundo da ação penal, recapitulando aquilo que nós já estamos em processo penal. Ação penal pública, ação penal privada, ou ação penal de iniciativa pública e ação penal de iniciativa privada. A pública pode ser incondicionada, que é a regra, é a maioria, ou pode ser condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. Ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos para o intervalo rapidinho, só aí uns 10 minutinhos, e voltamos, portanto, na sequência são agora 9h40, voltamos às 9h50 aí, para irmos aí no máximo até umas 10h15, porque eu preciso falar para vocês o que são os procedimentos comum ordinário e sumário, ok? Então, mesmo link aí, vamos tomar uma água, né? Esticar um pouco as pernas, sair do computador, a vista depois do dia inteiro, né? Cansa, descansem um pouquinho a vista aí, e aí às 9h50 nós voltamos, tá? 9h50 em ponto, e vamos aí até umas 10h10, 10h15, eu acho que dá para arrematar o nosso conteúdo de hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado, até daqui a pouco.